Nada em vão. Fala, meu irmão, como é que você tá? Fala, Tudo irmão. bem? Satisfação. Irmão, bem-vindo. Mais um bem. episódio do Maincast. É uma honra, né? Muito obrigado pelo convite. Estar aqui nesse podcast que é muito mais que uma conversa, muito mais que uma troca de ideia, é um propósito. É um podcast que realmente carrega um propósito. Isso. Para tocar corações. E se hoje a nossa conversa render uma alma salva, um coração atingido, que meu testemunho sirva aí para cumprir o que a gente veio fazer aqui nessa terra. Boa. Muito obrigado. Irmão, primeira pergunta, quem que é você e o que você faz? Eu me chamo Leonro, mas é meu nome artístico, né? Meu nome de batismo é Leonardo da Rosa Barros. Sou nascido em Cascavel, Paraná, uma cidade perto de Foz do Iguaçu, mais fácil pra galera saber onde é. E é isso, cara. Hoje eu vou fazer 30 anos, Quando? quarta-feira agora, dia 11 de Caraca. dezembro, Boa, daqui 2 dias. E atualmente moro em Florianópolis. boa. E aí, o que te trouxe pra Alphaville hoje? Tá, trabalho? Cara, eu tô em Alphaville, na casa de um amigo, na casa do meu compadre. Tive a graça de ser afilhado da filha desse grande amigo, Rafael Portela, inclusive é legendado também. E eu tô aqui em Alphaville hoje porque Deus me trouxe, cara. Cara, eu costumo falar pra todo mundo que vem aqui, mano, você não tá aqui à toa. Não tem. Eu te mandei mensagem, você morava lá, você mora, aliás, em Florianópolis, e por coincidência, ou Deus incidência, Deus você tava bem aqui no mesmo período que iríamos gravar. Sim. Deus faz as coisas certas, né, mano? Aham. Ele não erra e tenho certeza que hoje é um episódio que ele preparou. Cara, a maioria dos convidados que vieram pro Maincast até hoje, dos 12 que vieram, 11 tiveram aquela mesma história. Abraão, sai da tua terra, deixa tua parentela. Cara, E o que esse versículo bíblico tem a ver contigo? até Jesus teve que sair da terra dele para fazer a trajetória dele, né? Então é uma passagem muito forte, que eu creio muito nela. Até tem pensamentos e pessoas tem teorias que eu acredito muito nisso, Sim. que inclusive a teoria bíblica, né? Que a gente sim tem que sair da nossa terra natal Sim. para viver algo extraordinário. Viver o sobrenatural de É Deus. muito difícil você querer prosperar ou querer alcançar algo maior na sua cidade que você nasceu. É muito difícil. Estudos falam isso também por conta da parentela, por conta de as pessoas conhecerem muito a sua história desde que você nasceu. E realmente, muitas vezes, o seu propósito e o extraordinário de Deus não está nessa cidade que você nasceu. Que é um desafio, né? Aham. Outro assunto que a gente abordou bastante foi sobre ambiente e pessoa. O que isso influenciou na sua vida? Cara, ambiente, ele pode te destruir, Exato. mas ele também pode te transformar, né? E te levar para um próximo nível. E eu voltei para Jesus em outubro do ano passado, 2024, e eu não olhava muito para isso, né? Mas Deus ali, em maio de 2024, ele já estava me buscando, o anzol já estava vindo aqui já. Caraca. Já estava puxando e eu fui entendendo mais sobre o desenvolvimento interno, desenvolvimento mental, desenvolvimento pessoal, conhecimento, sabedoria. E com isso fui buscando investir nisso, investir em mim, né? Sim. Leitura, livro, mentorias, cursos, cuidar do físico, né? Ir para academia, treinar, enfim. E fui me aproximando mais disso. Até eu falo pro pessoal, pros meus amigos, que foi o começo, né, da minha volta. Foi começar a olhar para isso. E nisso a gente aprende, né? Que o ambiente, eu aprendi na teoria, hoje eu estou aprendendo na prática. Que o ambiente, ele transforma, cara. O ambiente molda. Eu tenho um amigo meu que fala, eu concordo muito com isso, os seus 5 Cinco. amigos vão te dizer onde você vai chegar. Exato. As tuas 5 amizades, o teu ciclo, onde tu anda. Se tu anda com 5 pessoas que não têm propósito, 5 pessoas que não estão nem aí para o que Deus quer para a vida deles, ou né, se corrompem a coisas carnais, ou corrupção, ou coisas erradas, né, mundanas, você vai ser o próximo. Agora, se você anda com caras posicionados, se você anda com caras com princípios e valores, né, onde o coração está em Deus e Deus está neles, pô, eles vão ser o próximo. E eu acho muito massa, cara,
A gente vai ser o próximo, desculpa. Eu acho muito massa uma história assim. Uma vez eu vi uma entrevista numa rádio americana. Certo. E o cara entrevistado era um bilionário. E dono de um ecossistema gigantesco. Aí o cara do entrevistador tava falando assim, o radialista perguntou para ele, cara, e como é ser para você? Porque, pelo que eu vejo, você deve ser o cara que comanda o seu ecossistema, você deve ser o cara que dá, né, as peças, faz as jogadas no jogo ali, comanda as peças e tal. Aí ele olhou pro radialista e falou, cara, no meu ciclo que eu ando, na minha roda que eu ando, provavelmente eu seja o mais burro. Esse é o segredo. Então a gente tem que sempre andar com pessoas que estão num nível a mais que a gente, onde pessoas podem nos ensinar. E a gente conseguir transbordar isso para quem está vindo também antes da gente. O segredo da vida, da prosperidade, cara, do conhecimento, da sabedoria é transbordo. A Aham. gente precisa transbordar. É igual um rio. O rio ele flui. Por quê? Porque ele tem uma entrada e uma saída. Agora imagina que você é um rio e esse rio tem só entrada e fecharam a saída. Vai virar uma Vai represa. ficar uma água parada. E a água parada, não preciso falar o que dá, né? Então, quando você recebe, e tem uma saída que você transborda nas pessoas, isso flui, automaticamente você gera uma engrenagem na sua vida para um próximo nível. Transbordo. Forte. Eu tive uma virada de chave muito grande nos últimos meses em relação a ambiente também. Apesar que esse conselho eu já sabia faz bastante tempo. Então eu comecei a viver ele realmente na prática, Na prática. por causa que eu saí de onde eu morava, tipo assim, eu moro aqui perto ainda, tipo, no meu trabalho principalmente, e vim, tipo, treinar e trabalhar na Ironberg. Só que aquelas pessoas, elas têm uma mente muito pra frente, cara. Você começa a andar com elas, você começa a ter também essa mente. É. E nos últimos 3 meses, minha mente parece que ela, pá, explodiu, sabe? Por exemplo, eu pagava R$ 100 na mensalidade, tipo, Total Pass, pra ir treinar com a academia. Comecei a pagar, não um valor alto, é um valor, tipo, pelo que eu recebi, muito baixo, R$ 370. Só que, tipo, isso me deu muito acesso. Por exemplo, tinha muitas pessoas que eu admirava há muito tempo nas redes sociais e hoje eu convivo com elas. É. Hoje eu convivo com elas, cara. Cara, mas a virada principal da minha vida foi quando eu voltei para Jesus. A gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores. Sim, Quando você entra no seu propósito, prosperar, crescer, acessar, vira uma coisa natural. sim, Porque você está no seu propósito. E nem eu te dei o exemplo da árvore ali na rua. Tem árvores ali na rua gigantes. E são na rua, cara. Ninguém vai ali cuidar delas. Elas simplesmente crescem. sim. Porque elas estão no propósito delas. É crescer, fazer as raízes, crescer, ajudar no ecossistema, no oxigênio do planeta, ou dar frutos, né, para a gente usufruir e comer, ou os animais. Então ela está ali, cresceu, ficou gigante, fortificada, enraizada, por quê? Porque ela está no propósito dela. Então, às vezes, a gente se pergunta por que a gente não está crescendo na vida. Por que eu só dou com a cabeça na parede? Por que eu só dou um murro em ponto de faca? Por que eu luto e fico cansado? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, cara. A gente pensa que a gente sabe o plano. A gente pensa que a gente já estudou, conversou, fez network, aí monta um plano na tua cabeça, mas esquece que Deus tem um plano maior pra gente. Exato. Então, às vezes, você só não tá crescendo porque você tá fora do ambiente e tá fora do propósito que Deus tem pra sua vida. Então, eu te falo, o meu propósito, cara, era bom. O que eu tinha na minha cabeça era massa, era crescer na vida, era ajudar minha família, era fazer um projeto social, era fazer um monte de coisa. Ainda existe isso. Só que era um plano que eu tinha traçado, com estratégias que eu tinha traçado. Não era o que Deus tinha sonhado para mim. E eu não estava conseguindo olhar para isso. E a partir do momento que eu falei, Deus, pega o comando desse voo aqui, seja o piloto. Caraca, faz. Agora, cara, eu não dou nenhum passo sem ele me falar. Ah, mas Léo, como? Como que você escuta Deus? Cara, quer saber uma maneira muito simples? Intimidade. A Bíblia. Deus fala muito pela Bíblia. Agora tem próximos níveis. Intimidade. E para ter intimidade tem que ter o quê? Relacionamento. Relacionamento, pô. E eu te pergunto hoje, como está seu relacionamento com Deus? Tá jejuando? Deus nos deu as ferramentas poderosas, cara. E que às vezes que parecem clichês, a gente não usa muito. Oração, jejum, palavra, ide, dá o passo que eu vou te dar o chão. Eu sou a única verdade, caminho e a vida.
Enfim, cara, ele dá várias direções para a gente poder achar. E não adianta a gente querer achar que pela nossa inteligência, pelas nossas vivências, pelos nossos aprendizados, isso vai ser o suficiente. Às vezes Deus pega o plano que você fez, cara. Desculpa até aqui, você monta um plano. Deus olha assim e fala: legal. Por quê? Porque o teu plano pode ser bom, mas você não imagina o que Deus tem para sua vida. Deus tem um plano muito maior para nossa vida e melhor do que a gente já planejou. Então, quando a gente se decide dar esse coração, dar o seu coração para Deus e falar: Deus, toma conta disso. Toma conta da minha vida. Qual é o passo que eu tenho que dar? Prosperar vai ser natural. A subida de nível vai ser natural, igual a árvore. Quando a árvore está no seu propósito, ela cresce. Quando você está no seu propósito, ela cresce. Você cresce, não precisa ficar se matando, não precisa... É natural. Então, é isso que eu falo. Deixa Deus tomar conta, se entrega, se rende, busca ter relacionamento, busca ter intimidade com Deus, que as coisas vão mudar da água para o vinho. E como foi para você entender qual que era o seu propósito? Forte essa pergunta aí. Deus tem suas maneiras, né? Eu comecei na igreja cedo, cara. Minha mãe se converteu e com 10, 11 anos eu já comecei na igreja com ela. E lá dentro da igreja tinha um projeto que se chamava BRC, toda sexta-feira, que chama Banca de Rap Cristão. Caraca. Foi um dos primeiros movimentos de hip hop cristão no Brasil. Lá em 2012, mano. Daí eu gostava de rap já, só que do mundo, né? Não era cristão. E isso me atraiu. Minha mãe falou: filho, tem um projeto lá de rap na igreja, lá toda sexta-feira eles se reúnem e tal, né? No estilo que você gosta de música, vai lá conhecer. E fui. Caraca. E gostei demais, cara. E lá Deus me pegou e através disso eu comecei a frequentar os outros dias. Boa. O sábado, o culto de jovem, o domingo. Aí quando eu vi, batizei. Desculpa. Aí quando vi, batizei. Quando vi, tava tocando violão no louvor, nos jovens, no domingo. Então, aí quando vi, tava ajudando no Ministério das Crianças. Então foi bem legal, cara. Foi bem legal. Tive um encontro muito cedo com Deus. Fui batizado no Espírito Santo. Na época da BRC eu tinha 11, 12 anos. A gente já tinha vindo para Florianópolis. E de repente, cara, me nasceu um estralo pra música. Caraca. Comecei a andar com essa galera, o ambiente. Comecei a andar com essa galera da música. Eu sempre fui um cara disposto, sempre gostei de servir. Então logo eu já me envolvi num grupo de rap cristão que tinha ali. E já comecei a me envolver com eles. E ia para datas de ministrações que ele tinha em outros lugares junto. Aí quando vi, estava trabalhando na equipe com eles, de holding, né? Preparava o microfone, vendia os produtos, tratava as coisas com a casa, com a igreja que estava recebendo a gente. Enfim, fazia esse trabalho de produção, vamos dizer, né? Dos meninos que cantavam. E é ali que foi o meu primeiro contato real com trabalhar com a música. E já foi com Deus, pra te ver, Deus nunca errou. Você já tinha me colocado no lugar certo. No meio disso tudo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, tava jogando, tava treinando, né? Fiz teste no Avaí, passei, fiz teste, daí saí depois, fui para outros times de base lá em Florianópolis. Foi um tempo muito bom. E olha só que loucura. No meio do caminho do treino de futebol, tinha uma academia de Muay Thai, de luta MMA. Boa. E eu parava ali no meio do treino, às vezes até chegava atrasado no treino porque eu ficava assistindo. Caraca. Ficava vidrado aquele negócio, quando eu via tinha passado o horário do treino. Era no mesmo complexo de treinamento, vamos dizer assim. Show. Aí tinha o campo de futebol lá atrás, aí antes tinha os ginásios, aí tinha onde tinha o setor de luta, de esporte, onde o professor dava aula, tinha o octógono, legal. Aí eu parava ali antes de ir pro treino, a gente chegava um pouquinho mais cedo,
e ficava assistindo, cara. Eu comecei a pegar gosto pela luta. E daí, deixei de treinar futebol e comecei a treinar Muay Thai. Boa. Aí fiquei nessa e daí meu sonho era ser jogador, agora meu sonho virou ser lutador de MMA. Do UFC, queria chegar no UFC, queria lutar. E na época, minha mãe era casada, hoje ela não é mais, aí eu tinha um padrasto. E esse padrasto, ele não era muito a favor da luta. E cara, era o meu sonho. Eu me dedicava àquilo, as coisas foram acontecendo, eu entrei para uma academia de luta e fui me destacando nos treinos. E quando eu vi, consegui entrar para a equipe. Quando eu vi, já não pagava mais mensalidade, já tinha virado da equipe profissional. Quando eu vi, entrei para o MMA, já estava com patrocinadores. Aí eu treinava de segunda a sábado. Daí dividia entre as modalidades, jiu-jitsu, boxe, muay thai, cardio. Enfim, era todo dia tinha alguma coisa para fazer. Se não era de manhã e de tarde. Caraca. Aí no sábado era sparring, pau quebrava. E lá na minha academia tinha muitos lutadores do UFC. Ivan Batman, Thiago Tavares, Santiago Ponzinibbio, o argentino, gente boa, que o pessoal fala. Lyoto. Enfim, tinha um... Lyoto não, Machida. É o outro que era o apelido de Lyoto, porque ele lutava igual o Lyoto, mas ele também chegou no TUF Brasil. Boa. Então, cara, tinha muitos caras bravos lá. Então tinha uma chance de ascender lá muito rápido. Por conta do acesso que eles tinham lá. Aí já comecei a me destacar nos primeiros campeonatos que eu participei, de jiu-jitsu, de muay thai. Só que eu tinha isso dentro de casa. Meu ex-padrasto, ele não concordava com a luta, que achava o esporte violento. Então ele tinha crenças dentro dele que não deixavam ele pensar que isso seria agradável aos olhos de Deus. E não julgo também, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu entendimento, cada um tem seu coração. E na cabeça dele, não era. E daí isso começou a virar um problema dentro de casa. E daí, né, acabou gerando discussões entre mim e ele e tal, né? E daí eu já tinha 15 anos. E era o meu sonho, eu sempre fui um cara muito determinado, né? Então, eu abracei a minha ideia. Chegou um momento que não dava mais, eu peguei e saí de casa. Com 15 anos. Com 15 anos. Só que olha só como é que... Revoltado, né? Não tô me orgulhando disso. Isso foi muito errado fazer. Foi uma decisão muito imatura, né? Não escutei minha mãe. Enfim. E a minha saída de casa por causa do meu sonho, no final das contas, acabou me afastando do sonho. Sim. Porque eu tive que morar na casa de um amigo. E o amigo era longe do CT de treino. Caraca. Aí, 15 anos, para ajudar na casa onde a gente morava, tive que começar a trabalhar. Aí ficou longe do treino, aí tive que começar a trabalhar. E o dinheiro que eu tinha era para ajudar em casa, era para comprar comida, era para pagar o aluguel. Aí eu também não estava com dinheiro para me deslocar todo dia até o treino, porque era longe. Caraca. Aí, ou seja, a atitude imatura que eu tomei por causa de um sonho, na verdade, me afastou dele. Então daí eu comecei a deixar de ir nos treinos. Aí tu sabe como é que é, né, mano? Equipe profissional é isso, ou tu leva a sério ou tchau. Tchau. É igual jogador de futebol, você ficar faltando treino, chegando atrasado, né? Não tem conversa, pode ser quem for. E era muito disciplinado, né? O mundo da luta é muito disciplinado. Então eu comecei a faltar, comecei a não ir mais, comecei a chegar atrasado. Caraca. Aí comecei a perder a oportunidade. Então, quando vi, já não tava mais indo. Aí já não tava mais indo na igreja também. Aí fui me desviando. Comecei a ir pra balada com os amigos, influência, né? O ambiente. Eu comecei a andar com outras pessoas. Comecei a frequentar balada, beber, usar droga. E me afastando do caminho. E daí, com 16 anos, quando eu vi, cara, e cortando a história, eu tava morando dentro de uma favela. Caraca. Quando eu vi, eu tava trabalhando na boca. Quando eu vi, eu tava na vida errada. Entrei pro mundo do crime, fiquei 4 anos nisso. E, cara, era todo dia flertando com a morte. Todo dia.
Todo dia a polícia entrava, todo dia eu tinha que correr, pular muro, pular creche, quebrar telhado, sair no campinho, subir outra rua, voltar, se ralar todo, se quebrar todo, com chance da polícia pegar o cara e sem saber o que podia acontecer depois. Então, cara, vários episódios fortes eu já passei assim, igual a polícia entrar já atirando e não sei como não pegar uma bala em mim. Não sei como agora, né? Hoje eu sei como, né? Deus estava presente em todas as situações, mas depois a gente volta nisso. E foi se passando, cara. Foi se passando e quando eu fiquei de maior, aí aconteceu muita coisa. Com 21 anos, eu acabei sendo preso. Mas descobri também que eu ir preso era um livramento de Deus. Sim. Foi o jeito que ele achou para me tirar, para me livrar da morte. Igual Jonas. Foi parar na barriga do peixe. Da baleia. Minha barriga do peixe, da baleia, foi a prisão. Ele me mandou ir para Nínive, eu fui para Tarsis e ferrei. Mas era Deus trabalhando, né? E, cara, foi um tempo muito difícil também, mas também para a família da gente, né? Que tá aqui fora passando muita coisa também. E lá dentro também, pô, com 4 meses eu lá dentro teve uma rebelião, Caraca. onde teve mortes também, e foram 4 dias de rebelião intensa, cara, eu vi, se eu posso dizer aquela frase, o inferno na terra, foi lá dentro. Saí final de 2019. 2019 eu saí. Primeiro dia que eu fiquei preso, eu já prometi pra mim, pra Deus, pra minha família, que eu nunca mais ia fazer coisa errada. Nunca mais ia fazer o crime, né? E mexer. Eu caí por tráfico de drogas. E desse dia eu nunca falei, nunca mais, Deus, nunca mais. Por quê? Voltando um pouquinho, nesse meio da luta e tudo mais, eu sempre continuei na música. E muita coisa tinha acontecido bem na música, só que eu fazia bem música pro mundo, né? Tocava nas baladas, na minha cidade eu tocava em todas as baladas, ia nos podcasts, tinha patrocinadores, estava acontecendo as coisas. E daí aconteceu isso. Então eu vivia entre a vida errada e a música, vida errada e a música, vida errada e a música. Porque depois eu abandonei a luta, né, por conta Sim. das situações, só que continuei na música. Lembra que eu falei do estilo da música que eu tinha em mim? Eu Sim. sempre gostei. Então eu levei isso comigo, montei um grupo de rap, chamei um DJ, chamei mais um parceiro pra cantar comigo. E a gente foi levando e começou a dar certo, cara. Começou a dar certo, mas nunca deu certo a ponto de ser o que eu esperava. Sempre chegava no nível e parava. Chegava no nível e parava. Lutava e parava. Tava fora do propósito, né? Mas é isso. Aí, fui preso. Nesse meio tempo. Fui preso, tinha 5 datas marcadas para show. Era em Cascavel e região. Ali tinha várias cidades até fora, Belo Horizonte. Daí algumas datas foram feitas, outras foram canceladas. E pensa, aí eu tava ali naquele sonho ali, deslumbrado com tudo que tava acontecendo, e quando eu vi eu tava dentro de uma cela. Então eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu falei, Deus, nunca mais. Aí eu fiz uma promessa. No dia que eu caí preso, na delegacia, teve um culto. Caraca. Chegou um pastor lá com violão, aí a rapaziada cantando junto. E a música que ele tocou que marcou aquele dia foi do Anderson Freire, Raridade. Realidade. Então, daí ali eu tive um momento, uma entrega com Deus, não consegui dormir, fiquei a madrugada inteira ali. Nossa, não acredito que tá acontecendo isso comigo. E passei rebelião, passei tudo, saí 2 anos depois. E eu, como era a primeira vez, era réu primário, era réu confesso, tinha muitas coisas ao meu favor juridicamente falando. Em 6 meses, no máximo, era para mim sair. Só que a minha sentença demorou 1 ano e 2 meses para vir. E depois mais 9 meses para vir os recursos e tal. Eu falava, Deus, por que isso? Por que tá adiando tanto a minha saída? Ninguém com o mesmo BO que eu tá tanto tempo assim. Eu não entendia, né? Aí eu tive várias indas e vindas com Deus. Porque o cara é um homem de pouca fé, né?
Mal sabia ele que ele estava me mantendo ali dentro para me manter vivo. Vamos chegar lá. Aí saí em 2019. E como eu te falei, saí e nunca mais fiz nada. De coisa de crime, de nada. Nunca mais. Só que também não tinha voltado para a igreja, não tinha voltado para Deus, não tinha, né, decidido viver uma vida com Deus. Fiquei 6 meses de boa. Depois que eu saí. Depois já pirulitei de novo. Balada, festa, bebida. Nunca fazia, não voltei a fazer a vida errada, né? Não voltei para a vida do crime, mas também balada, mulherada, tudo coisa da carne, né? Nada de bom. Cercado de pessoas também que estavam buscando a mesma coisa, né? Então, Famoso ambiente. mesmo ambiente, tudo. Em 2023, a gente tinha montado um projeto, que era um projeto na quebrada, para dar oportunidade para meninos que não tinham condição, que tinham o sonho de ser MC, cantar. A gente montou um estúdio em parceria lá, cada um ficava com uma função, e a gente dava oportunidade para os meninos, que eram realmente comprometidos, e cada um tinha um dia na semana, e a gente mantinha o projeto ali, ali na comunidade, lá em Cascavel, já isso. E nisso, cara, aí foi o primeiro ato de Deus pra volta. Pra minha volta. 10 anos depois. Caraca. Fiquei 12 anos aí, 10 a 12 anos, com uma escama gigante nos olhos. Desses 10, 12, 2 foi preso, né? Então, aí começou a volta, no final de 2023. Deus começou a me puxar de novo. Por incrível que pareça, ele tinha um plano com tudo isso. Já vamos chegar lá. Aí, lá perto desse estúdio, desse projeto, eu tinha o meu dia de gravar também. Era terça de manhã. Então toda terça de manhã, acordava cedo, ia lá e passava num lugar pegar uns salgados. Aqueles 3x10, café com leite, coisa arada. Passava lá e levava para todo mundo. Só que lá tinha uma mulher que sempre estava ouvindo um louvor e lendo a Bíblia. Caraca. A Bíblia aberta no balcão, ela no radinho mesmo de FM, certo? Ela tinha uma sintonia lá, uma rádio que era gospel, e sempre que eu chegava lá tava tocando louvor, porque toda vez eu passava lá para pegar uma comida. Na terceira vez que eu fui, eu cheguei e falei para ela, eu gosto de vir aqui. Ô, moça, sabia que eu gosto de vir aqui? Que toda vez que tá escutando louvor, tá lendo a palavra, ela, que legal, e tal. Minha mãe é pastora também. Falei pra ela, né? Comentei que minha mãe era pastora. Ela ficou olhando pra mim. É irmã do Coque, pai. Caraca. Aquela do Coque. Assembleiana nata. Saião grande. Coquezão, pá. Ela ficou olhando pra mim assim, uns 30 segundos. Eu falei. Aí eu estranhei. Sabia que Deus já tinha falado pra mim falar com você na primeira vez que você veio aqui? Aí, e o menino que tava comigo, ele nunca foi numa igreja, não entendia nada disso, assim, sabe? Uhum. Era mais novo também. Tava ali só observando. Aí ela... você tem um projeto muito grande no seu coração, né? Deus tem um propósito muito grande na sua vida, sabia? E ele me incomodou para falar contigo da primeira vez, mas hoje era o dia certo. E essa semana, você estava dentro do seu quarto, se perguntando por que as pessoas que você mais ama estavam duvidando de você. E tinha acontecido isso naquela semana. Caraca. E foi exatamente a frase que eu falei para Deus. Falei, Deus, eu tô lutando pelas pessoas que eu mais amo e elas não estão acreditando em mim. Elas perguntam por que eu fico insistindo nisso, na música. E ela falou exatamente a frase que eu falei. Aí quando ela falou isso, ela já começou a orar em línguas. Já começou a soltar a língua de fogo lá. E eu chorando já, porque me tocou aquilo que ela falou que eu tinha falado naquela semana. Caraca. Um dia antes, na segunda-feira. E o moleque ali do lado não entendendo nada. O que tá acontecendo? E eu imerso ali, parecia que o mundo lá fora tinha acabado. E aquela mulher falando em línguas e falando e orando e chorando junto comigo. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, ó.
Deus tem um grande propósito na sua vida. Ele conhece seu coração. Ele está te mandando dar um recado. Eis que eu te falo, meu filho. Dá o passo que eu vou te dar o chão. Caraca. Aí tá. Umas semanas antes, eu tava pensando em voltar pra Floripa. Porque eu voltei pra Cascavel, depois daquele tempo em Floripa, depois de ter saído de casa, eu voltei pra Cascavel. Fui morar na casa dos meus avós em 2016. Eu caí preso em 2017, saí em 2019. Aí fiquei lá em Cascavel. Aí eu queria voltar pra Floripa. Só que Cascavel era muita zona de conforto. Eu não pagava aluguel, eu tinha o carro pra andar, eu tinha patrocínio, cara, de tudo que você imaginar. Por causa da música que eu falei que eu Sim. tava dando certo. Tinha patrocínio de hamburgueria, tinha patrocínio de sushi, tinha patrocínio de tatuagem, tinha patrocínio de roupa, tinha patrocínio de várias lojas. Mano, a gente fazia show nas casas mais legais da cidade, fazia show na região. Então eu tava na minha zona de conforto. E eu falava, pô, mas daí eu vou lá pra Floripa e vou deixar tudo isso. Aí ela chegou e meteu essa. Eis que Deus te fala, dá o passo que ele vai te dar o chão. Vamos fazer o seguinte? Ela pegou e falou, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um jejum. A mulher não sabia nem meu nome, cara. Vamos fazer um jejum? Eu vou fazer um jejum junto contigo, de 7 dias. Caraca. Por essa resposta que você tá querendo. Ela, eu nem sei do que é. Mas vamos fazer? Pra Deus confirmar? Eu vou fazer junto contigo. Falei, vamos. Ela fez 7 dias de jejum comigo, cara. Caraca. Eu voltei lá no 7º dia. Ela falou assim, Deus confirmou. Dá o passo que ele vai te dar o chão. Final de 2023 para 2024, obedeço e venho para Florianópolis. Fui trabalhar numa loja de roupa de um amigo meu e tal. No final do ano bomba, ganhei um dinheiro legal lá, por causa que a temporada em Florianópolis, a loja é bem no centro, explode. Fui trabalhar nessa loja. Lá, passou um amigo meu das antigas, fazer aula de canto em cima. Falou, Léo, vamos lá no meu estúdio. Tô trabalhando no estúdio lá de música e tal, vamos lá pra você conhecer. Falei, vamos. Aí isso foi numa segunda, acho que na quarta-feira eu fui lá. Só que eu tava morando muito longe do meu trabalho. E daí no caminho do estúdio tinha um hostel, quartos compartilhados e tal, e tava na placa, mensalidade de R$ 600. Falei, opa, lá eu tô pagando 1.200. Demora 2 horas para chegar no centro. Aqui eu vou pagar R$ 600 e tô do lado do meu trabalho. Então eu vou pegar o telefone desse hostel. Peguei o telefone do hostel e entrei pro estúdio. Quando eu entrei no estúdio, descobri que o dono do estúdio era o dono do hostel. Caraca. Aí eu comentei com o pessoal dele e falou, ah, você que mandou mensagem aqui? Falei, eu preciso ficar e tal. Aí fui morar no hostel. Aí esse cara, que é o Daniel Magnelli, um grande amigo meu, ele que me aproximou a entender mais sobre, ele tem mais de 10 diplomas sobre neurociência, desenvolvimento pessoal. Sei. Ele era coach do coach, Caraca. tá, sabe? Ele fez cursos no mundo todo. Então ele era um cara de muita sabedoria, né? De muito conhecimento. E ele que me trouxe. Era Deus trabalhando, Deus me colocando nos lugares certos, né? No momento certo, no tempo certo. Aí ele foi e me trouxe essa consciência. Falou, não, Léo, você tem que cuidar mais da sua saúde, frequentar uma academia, parar de sair, parar de fumar, isso não te leva a nada. E isso foi me trazendo para essa consciência. E fiquei, aí quando eu vi eu tava morando no hostel. Depois eu comecei a trabalhar no hostel, então eu trocava meu trabalho pelo aluguel, não pagava mais aluguel, morava no hostel. Quando eu vi, eu fiquei muito íntimo do estúdio musical e ele me contratou como artista. Caraca. Aí parei de morar no hostel, parei de trabalhar no hostel, fiquei como artista. E lá tinha alojamento lá dentro do estúdio, era um estúdio grande e tal. Eu comecei a morar lá dentro do estúdio. E nisso eu fiquei 1 ano. Só que nesse 1 ano, cara, você mora dentro do estúdio. Tinha 5 artistas da produtora.
Então toda hora tinha gente. Toda hora tinha barulho. Madrugada, de manhã, de noite. Então eu tava me cansando disso. Que eu, desde os 15 anos morando sozinho, eu fui morar dentro do estúdio e eu não conseguia descansar. Tinha dias que eu queria descansar e não conseguia, porque tinha gente. Normal, tô dentro do estúdio, é normal ter música, ter barulho. Sim. Eu tava cansado e eu compartilhei isso com a minha mãe. Aí no final de 2024, minha mãe fala: filho, você não quer vir aqui no apartamento dela? Tinha um quarto a mais sobrando. Você não quer vir aqui e até você achar um lugar? Porque eu tava procurando um lugar, não tava conseguindo achar um lugar bom. Ele falou assim: ó, enquanto você não acha um lugar bom, você fica aqui em casa, daí quando você achar a sua kitnet, seu apartamento, você vai. Aí fui. Só que nisso, minha mãe vai fortemente na igreja. Nossa. Aí ela começou a me convidar, e eu ia por ser minha mãe e tal. Tá bom. Então eu comecei a ir mais na igreja por conta dessa mudança. Tava morando com ela, ela já ia lá e tal, eu ia com ela. Aí, primeiro culto que tinha um convidado de fora lá, um profeta. Nossa. Vou contar, aconteceram 3, tá? 3 profetas, aconteceu isso aí numa janela de 2 a 3 meses. Eu vou contar de um, que é o profeta Arnon. Acabou o culto, ele já tinha ido na salinha lá do bispo para se despedir e tal, pegar as coisas dele, ir para o aeroporto. Aí minha mãe vem e me chama. Fala, filho, profeta lá para orar para ti. Eu fui. Fui lá correndo. Ele estava orando para outro pessoal, para um pastor da igreja. Já estava profetizando também na vida desse pastor. Aí ele termina, olha pro lado e me vê. E já ergue as 2 mãos, começa a chorar. Xarabaceira, já começa tudo línguas estranhas também. Ele falou assim: hoje você está atravessando um portal. Hoje Deus vai invadir seu coração. Aí ele botou no meu ombro assim: acabou tuas férias, varão. Tá na hora de voltar pra tua missão. Caraca. Acabou tuas férias, ele falou. Aí eu falei, cara, aí nesse dia eu voltei pra casa e, velho, Deus me pegou bonito. Coração quebrantado, me rendi, né? Já tinha acontecido as outras vezes, eu já tava pensativo naquilo. Falei, tá bom. Entreguei, mano. Entreguei pra Deus, comecei a ir mais na igreja, mais, e me aproximar mais. E só que eu conheci a minha noiva, hoje minha esposa, a gente namorava, só que nesse tempo que a gente namorava, eu não tinha voltado pra igreja ainda. E ela tinha berço católico, assim, ela não, mesmo assim não frequentava, sabe? Sim. Só tinha porque a família era e tal, né? Aquele que o cara nasce já porque a família é e tal, e não leva muito a sério. Só que ela sempre foi uma mulher mais tranquila. Ela não era de sair, ela era mais tranquila, já tinha a empresa dela, né? Ela ia pra academia, então ela já tinha outra mentalidade de se cuidar. Ela canta também. Caraca. Então ela sempre teve a mentalidade de cuidar da voz, então não bebia, enfim. Ela era uma menina mais tranquila. E tanto que eu conheci ela na academia. A gente conheceu na academia, só que a gente se conheceu e eu não tinha convertido ainda, não tinha voltado para Jesus ainda. E depois de 3 meses de namoro, acontece isso comigo. E ela acompanhava eu às vezes, eu convidava ela e ela ia comigo. Ela sempre foi tranquila, coração aberto, ia comigo. Só que do nada, a minha vida mudou. Caraca. E ela viu essa transformação toda e meio que ela ficou assustada. E o cara, fica, querendo ou não, fica com o coração ansioso para que ela encontre Jesus também. E passava culto após culto, após culto, após culto, ela ia comigo e chegava na hora do apelo e eu ficava torcendo para ela levantar a mão. Isso é para você que tem alguém que você ama muito e você quer que essa pessoa esteja com você na igreja, esteja com você vivendo uma vida com Deus. E às vezes nosso coração fica ansioso, dói, né, essa situação.
E às vezes a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos. E eu vou admitir uma coisa muito feia que eu fiz com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu meti uma pressão nela tão grande, cara. Fui tão canalha com ela que eu... E aproveitando isso, esse assunto que a gente está conversando, quero deixar um recado para você que tem uma pessoa que você ama muito e sonha em ver ela congregando na igreja contigo, sonha em ver ela caminhando com Jesus. Não pressiona. Não acha que tem que ser no seu tempo, do seu jeito, com as suas táticas. Vou dar um exemplo da minha história. Vou admitir aqui algo em público, porque eu sei que talvez tenha pessoas que precisam ouvir isso. E são nos erros, né? Nas dificuldades que a gente mais cresce, mais se aprende. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu tinha uma vontade muito grande de ver a minha esposa junto comigo. Mas como eu te falei, a gente se conheceu de um jeito. E quando eu voltei para Jesus, tudo mudou. Né? Meu lifestyle, meu estilo de vida e para tudo. Para mim não era novo. Eu já tinha vivido isso lá na adolescência. Mas para ela era tudo muito novo. E logo eu, que demorei 12 anos para voltar para Jesus, queria que ela entendesse o rolê todo em 4 e 6 meses. Então eu meti uma pressão nela desnecessária. Eu fui uma pessoa ruim, foi uma atitude imatura da minha parte. O que eu fiz, cara? Eu dei uma data para ela aceitar Jesus. Você acredita nisso? Caraca. Falei, amor, você tem até tal dia para aceitar Jesus, senão a gente vai terminar. Olha o que eu fiz, cara. E eu compartilhei isso com o meu mentor. Ele falou, não, Léo, você tá louco. Como é que você vai fazer uma coisa? Imagina como é que não deve estar a cabeça dessa menina agora, cara. Aí eu comecei a refletir comigo mesmo. Falei, cara, Jesus não faria isso. Isso não é o amor de Jesus. Jesus não obriga ninguém. Inclusive, ele dá o livre-arbítrio. Jesus ele poderia acabar com a força do mal, com o diabo, com o inferno, qualquer coisa, num estralo. Só que ele é tão amoroso que ele não te obriga a amar ele. Ele te dá essa escolha. Então, eu estava me contradizendo. Eu estava fazendo algo que estava afastando ela e não trazendo ela para Jesus. Então, isso me doeu muito e meu mentor falou assim, Léo, você vai chegar na sua casa e você vai fazer um negócio. E eu cheguei e fiz. Peguei na mão dela, amor, senta aqui na cama, vamos conversar. Peguei na mão dela, falou, me perdoa por ter falado aquilo para você. Esquece prazo, esquece data. Foi um erro da minha parte. Me perdoa, meu amor. Eu escolhi você, a mulher da minha vida, e eu vou esperar quanto tempo for necessário para isso acontecer. Para esse encontro com Jesus na sua vida acontecer. Não tem problema, eu vou estar aqui do seu lado para te apoiar, para te entender, para te escutar. Tá bom? Pô, mano, ela começou a chorar, então foi uma coisa muito legal. Foi uma coisa muito legal. E mudou o rolê todo, porque causou uma segurança muito boa nela. Então eu estava tendo uma atitude de pressão. Então não pressione. Quem vai convencer não é a igreja, não é o pastor, não é você, é o Espírito Santo. Ah, Léo, mas o que eu vou fazer por ela? Não tem que agir? Tem que fazer a sua parte. Fazendo o quê? Ora, jejua, acorda de madrugada, faz um propósito pela essa pessoa. Você está disposto a isso? Não tem ferramenta melhor que isso. E hoje, vivendo isso que eu vivenciei com o aprendizado, eu aconselho a fazer isso porque, cara, passou um tempo e passou 3, 4 cultos, eu acho, depois disso. E passou um, ela não aceitou, 2, não, de novo, e aquela... Dentro de mim eu tava, meio agoniado ainda, mas já tinha firmado aquele compromisso com ela e não deixava isso nos atrapalhar mais. Mas daí um dia, um belo culto, eu olho pro lado e a bichinha com a mão levantada. Nossa, eu chorei muito e vi que vale a pena acreditar, ter fé, orar, por essa pessoa sem pressão, sem às vezes ser chato. E, cara, fiquei muito feliz. E daí passou o tempo, teve o curso de batismo na igreja, ela se batizou nas águas e foi um dia marcante também para minha vida, cara. Tava do lado dela a hora que ela foi batizada, foi incrível o sorriso dela, a pureza, a leveza, não podia ter sido um momento melhor. E hoje, cara,
eu vejo a minha esposa Caraca. no altar comigo, louvando a Deus. Amém. E eu não consigo me acostumar com isso. Toda vez eu olho, quando chega a parte dela cantar, dela ministrar, eu olho, esqueço que eu tô no altar, esqueço que eu tô ali ministrando e fico imerso naquela sensação, pô Deus, como o Senhor é bom, cara, como o Senhor trabalha, como você é perfeito. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, cara. Tem pessoas da minha família que eu quero trazer, que eu quero que viva isso também, porque eu sei que é o melhor caminho, porém, eu já sei que eu não vai ser na pressão, não vai ser na encheção de saco. Vai ser no meu movimento, no meu exemplo. Vai ser eu vivendo minha vida para eles ver a glória de Deus, para ver o que Deus está fazendo através de mim e querer beber dessa fonte. E eu gosto muito de uma passagem, tá nesse lindo manual da vida. Cara, leitura é ótimo, é lindo, mas aqui tá tudo, cara. Até você que está assistindo e não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, vamos para o pressuposto que isso aqui é um livro. E esse livro é o livro mais antigo do mundo. Exato. Então, alguma coisa tem. Não é possível que sobreviva tantas décadas e séculos assim. E é o mais vendido também. Mais vendido. Então, cara, mesmo se você não acredita, alguma coisa tenha. Seja curioso só pela essa informação. São mais de 5.000 cópias feitas desde da primeira Bíblia feita. Para ela ser congruente todos os anos, né? Uhum. E aqui nessa Bíblia tem uma passagem que fala, Filipenses 3,12, que fala sobre prosseguir o alvo. Hoje, como cristão, qual que é o seu alvo, Reginaldo? A eternidade. A eternidade. Só que eu falo isso para as pessoas falam, mas Léo, como que eu vou ficar focado na eternidade? Eu preciso viver minha vida aqui na Terra, eu preciso realizar planos, objetivos aqui na Terra, e eu preciso ficar focado na eternidade? Sim. Por que, Léo? Viver essa vida, escolher ficar com o alvo na eternidade, você tem que ter alguns princípios. Você precisa adquirir alguns valores, você precisa tirar e obter hábitos novos. E essa vida de focar no alvo, que é a eternidade, adquirindo esses princípios, automaticamente elas vão te levar às coisas que você mais sonhou nessa terra. Forte. Tá ligado? Entendeu a visão? Percebi isso na minha vida mesmo. Porque, cara, viver uma vida com Cristo, ela te leva a viver uma vida com princípios, com valores, com propósito. Sim. E é isso que você precisa ter em ti para alcançar o que você sonha. Exato. E se você manter esse olho no alvo, você vai ficar focado nesses princípios, nesses valores, nesses propósitos. Automaticamente as coisas vão acontecer. Só que tem uma coisa também, Reginaldo, que as pessoas esquecem. As pessoas colocam muito no colo de Deus. Sim. As responsabilidades delas. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus misericordioso. Ele pode fazer o que Ele quiser, cara. Só que Ele deu um mandamento pra gente. Ele mesmo, quando estava na Terra, Ele chegava e perguntava para as pessoas se elas queriam ser curadas. Ele não chegava curando. Ele falava, você quer ser curado? Você crê? Outras passagens que falam, dá o passo que você dá o passo que Ele te dá o chão. Então a gente precisa fazer o possível. O impossível é com Ele. Possível sim, é com ele. Mas o possível é com a gente. Não adianta querer jogar no colo de Deus. Temos que estar em movimento sempre. Movimento gera movimento. E uma coisa, cara, que eu achei muito legal, que é uma coisa que eu aprendi faz um tempo, que sabedoria e conhecimento têm diferença. Conhecimento é tudo que você aprende aqui na Terra. Tudo que é terreno. Desde a sua escola, desde que seu pai e sua mãe te ensinaram quando você era criança, faculdade, mentorias, cursos, livros, tudo. Escola, professor, tudo que tu aprende aqui na Terra é conhecimento. Agora, a sabedoria é um favor do céu, é um favor divino. A sabedoria vem do céu. Como que eu faço para acessar a sabedoria divina? Me preparando com conhecimento. Então, às vezes, Deus está com a tua bênção preparada na mão dele, tão grande, tão bonitinha. Só que, se ele te der no momento que você não está preparado com conhecimento, você não vai saber usar essa sabedoria. E é capaz de ele te perder. Ele não vai querer perder um filho dele.
Então a gente precisa fazer o possível. O impossível é com Deus. Mas o possível. Mas o possível é com você, cara. O possível é comigo, o possível é com você. O impossível a gente tem que fazer. Só o impossível é com Deus. Mas existe algo que é designado para a gente fazer. Jesus, quando andava na terra, ele não chegava curando, ele perguntava: você quer ser curado? Você crê? Dá o passo que eu vou te dar o chão. Quando ele foi curar o coxo, ele não pegou nele e trouxe o quê? Ele falou: levanta e anda. Ele não levantou o cara. Então tem que ter uma ação nossa. Possível sempre vai ser com a gente. Não adianta jogar tudo no colo de Deus. Ah, porque Deus não faz. Ah, porque não sei o quê. Sua parte você está fazendo? Então a gente tem que ver isso, né, cara? É uma coisa que eu estou me preocupando bastante, adquirindo conhecimento, investindo em mim, treinando, comprando mentoria, comprando curso. Que é isso que vai... Porque quando a gente expande nosso mental, expande nosso conhecimento, se aqui cresce, automaticamente o resto cresce também. Uma coisa que eu tive a oportunidade de estar presente com grandes caras aqui desse Brasil e do mundo, caras bilionários, assim, uma coisa que eu pude perceber que eles todos têm em comum é a busca por conhecimento. Não tem, cara, não tem, é certeiro isso. Ah, mas claro que eles vão falar isso, Léo. Eles querem vender a coisa deles, eles querem que você adquira aquele conhecimento. Então tá bom, pensa assim. Enquanto isso tem gente adquirindo, comprando, investindo e chegando em outros níveis. Então vale a pena investir em você mesmo. Existe essa hierarquia a ser obedecida, esse sistêmico, que é Deus, você, propósito, cônjuge, família. Primeiro vem você, cara. Ah, mas que pensamento egoísta. Não, é impossível alguém doente fazer bem para alguém. Então quem tem que se curar, quem tem que crescer, quem tem que se fazer bem primeiro é você. Porque isso também é amar o próximo. Só você estando bem você vai conseguir fazer o bem ao próximo. Então isso eu levo muito a sério agora, né, nesse momento novo da minha vida, em me preparar para receber a bênção de Deus. Isso é muito importante. Boa. Uma palavra, Reginaldo, que eu gosto muito é Filipenses 3:13. 3:12 e 13. Que fala sobre prosseguir o alvo. O nosso alvo hoje como cristão é atingir a eternidade. E a gente tem que manter o alvo nisso, cara. Ah, mas Léo, eu quero conquistar as coisas terrenas. Eu quero realizações, eu quero subir de nível, comprar uma casa, um carro. Eu quero realizar meus sonhos aqui. Quero viajar com a família. Quero fazer coisas pro reino. Ótimo. Só que mantenha o alvo na eternidade. Mas, Léo, como que eu vou ficar pensando só depois da morte? Sendo que eu preciso realizar esses objetivos aqui na Terra. Só que você mantendo esse olho no alvo, querendo buscar a eternidade com Deus, você vai precisar tomar algumas atitudes. Ativar alguns princípios. Querer ter alguns valores. E esses hábitos, esses valores, esses princípios, essas primícias do reino vão te levar a alcançar as maiores coisas aqui na Terra. Então é muito importante você manter o olho no alvo, porque querendo manter o olho no alvo e querer chegar na eternidade, você vai ter que fazer algumas coisas aqui. Você vai ter que renunciar, você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que tomar outras decisões. E as melhores decisões da nossa vida vão ser tomadas enquanto o nosso olho estiver com o alvo na eternidade. Então é uma passagem que fala muito comigo e eu gosto muito dela, Filipenses 3, do 12, 13 e 14, acho que vai até o 16. Mas é uma palavra muito boa, muito linda e que eu levo para a minha vida hoje. Que Jesus me deu uma vez para mim, Deus me deu para mim levar numa pregação, numa igreja que eu ia contar meu testemunho e ministrar. E Ele me deu essa palavra. E é isso, cara. Deus vem trabalhando muito na minha vida, graças a Deus. E tudo que eu faço hoje é para honra e glória dele. Tem um episódio bem legal que aconteceu agora. Eu estava aqui em Alphaville, numa imersão. Foram 3 dias de imersão, desenvolvimento pessoal.
né, com base cristã. Uma imersão muito boa, que é o método DES, da Sheila Ortiz. Aconselho muitas pessoas fazerem. Isso é com certeza vai ser um salto quântico na sua vida, você fazer isso. Enfim, no final dessa imersão, teve um culto. Que foi uma grande profeta lá nesse culto. E aconteceu, cara, aconteceu o culto, aconteceu a palavra, aconteceu profecias, e eu nada. Falei, pô, Deus, pra mim, eu queria uma profeciazinha pra mim. A gente tem aquele costume, né? Sim. Costume feio, até, porque a gente quer determinar o que Deus tem que fazer, às vezes, né? E, cara, fui fazer uma pergunta pra ela no final do culto, tirar uma dúvida sobre palavra, sobre conhecimento que ela tinha, que ela podia me passar. Ela pegou na minha mão, falou, Léo, posso responder isso pra você depois? E, cara, ela contou a minha vida inteira. Caraca. Desde do meu nascimento, tudo que aconteceu do meu nascimento até eu voltar para Jesus. E ela falou assim, Léo, tudo que você passou, e eu passei coisas, hein, mano? Não é querer pagar de sofredor, não sei o quê, parará. Não, porque isso não interessa. O que interessa é o propósito com tudo isso. Passei algumas dificuldades na vida. Com um ano, meu pai... Eu honro a vida do meu pai, quero deixar isso bem claro aqui. Meu pai e minha mãe se separaram e ele foi atrás da sua vida, fazer sua vida. E eu não sou ninguém para julgar as decisões dele. Eu só honro e ele fez o que podia também, de longe, enfim. Ele foi embora quando eu tinha 1 ano. Então ficou só eu e minha mãe. Com 11 anos eu tive um princípio de leucemia. Com 15 anos eu saí de casa. Com 21 eu fui preso. Passei rebelião. Fiquei 2 anos preso. Aconteceu, enfim, cara, aconteceu. Já vi a morte de frente várias vezes. E essa profeta falou pra mim, Léo, ela falou tudo que eu passei, mano, tudo, até coisas que eu não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, pra minha família, porque eu tinha vergonha daquelas coisas que eu passei. E ela me falou tudo. E ela falou, Léo, sabe de uma coisa? Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Ele quer que seja assim. E no teu caso, Ele quis que fosse assim. Eu falei, não pode ser. Como assim, profeta? Eu sofri muito com tudo isso, cara. Como é que Deus quis isso? Ela falou, calma. Sabe por que Deus permitiu e quis assim? Porque quem tem chamado tem que ter história. Quem tem chamado tem que ter testemunho. E todas as vezes, todas as dificuldades, todos os momentos de sofrimento, de dor, de medo, sabe onde Ele estava? Do seu lado, te protegendo. Porque Ele tinha um plano maior para sua vida. E quando ela falou isso, cara, começou a passar um filme na minha cabeça, um filme de tudo que eu passei. E ela falou assim, posso te falar mais uma coisa? Se não fosse teu chamado, tu nem estaria aqui. Caraca. Você só tá vivo por causa do teu chamado. E, cara, eu já tinha confirmado para Deus que eu queria viver esse chamado e depois desse dia foi mais ainda. E tô aí, cara. E desde então, as maiores bênçãos que Deus nos proporciona é quando a gente obedece. No final, tudo é sobre obediência. Tudo sobre ser submisso à vontade dele. Às vezes a gente ora pedindo aquilo, pedindo outro aquilo, Deus, eu quero aquilo. Mas será que é a vontade dele? Não é uma coisa fácil, eu sei. Mas obediência vai te levar ao próximo nível. E hoje eu não dou um passo, cara, não dou uma decisão sem a resposta dele, sem a direção dele. Ah, Léo, mas como que eu vou ouvir ele? Quer uma dica básica? É a palavra. Jejua. Acorda 3 horas da madrugada para orar. Às vezes a gente olha para a vida do irmão e está acontecendo tanta coisa, ou ele já conquistou tanta coisa, mas será que a gente está pagando o preço que ele paga? Eu tenho um amigo hoje que tem o seu patrimônio aí avaliado em, sei lá, mais de 100 milhões.
Esses dias ele estava 7 dias sem comer de jejum. 7 dias só na água. Indo na empresa 3 horas da madrugada orar. Caraca. Existe um método muito bom hoje, que é a modelagem, né? Modelagem. Que a gente tem que modelar a pessoa que está lá no nível que a gente quer chegar. Aí que vem a pergunta, será que a gente está pronto para pagar o preço que essa pessoa está pagando? Ela está acordando 5 horas da manhã, ela está indo treinar às 6, ela está se alimentando bem, ela está com relacionamento com Deus bom, ela está jejuando, ela está acordando de madrugada, ela está lendo a Bíblia. Ela está tendo um relacionamento com Deus. Então, óbvio que as decisões e as direções que ele vai ter vão ser melhores e vão ser mais resolutivas para a vida dele. É a ordem de Deus, cara, a direção de Deus, é um passo de Deus. Direção dele. Não é da nossa inteligência, não é da nossa expertise. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa saber que Ele tem um plano maior. Cara, muita coisa na minha vida aconteceu desde pra cá, de boas, de pessoas, lugares que eu nunca imaginei que eu ia pisar, eu tô pisando, pessoas que eu nunca pensei que eu ia conhecer, estão andando do meu lado. E foi simplesmente eu obedecer, velho. Eu entender o propósito que Deus tinha pra mim, buscar isso. Você que não buscou e que não sabe o seu propósito, cara, Deus está disponível te esperando, batendo na porta para te contar. E isso vai te fazer viver os melhores dias da sua vida. Boa. Ontem eu vim para São Paulo por um evento. Olha só, fui numa imersão, novamente, buscar conhecimento, lá em Florianópolis. Isso eu não posso contar tudo, mas eu posso contar um pouco. Que vai vir aí de novidade para 2026. Show. Fui fazer uma imersão. Um cara excepcional, Dr. Venceslau de Andrade. Hoje ele mora entre Dubai e Portugal. Ele é nascido na Angola. E ele é um exemplo de obediência. Ele trabalhava num emprego super bom, ganhava super bem. Só que Deus falou, larga tudo isso e vai viver o propósito que eu tenho pra tua vida. E é muito difícil, cara, isso. É difícil. Você tá com uma vida tranquila, você tá ganhando bem, você tá conquistando suas coisas, você tá ali, tranquilo. Aí Deus chega e fala assim, ó, abandona tudo isso e vai viver pro que eu te chamei. Cara, não é fácil tomar uma decisão dessa, mas Deus honra. E Deus honrou a vida dele. Hoje ele é um grande empresário, tem mais de 37 empresas espalhadas em todos os continentes do mundo. Caraca. E ele está nessa missão de formar 1 milhão de líderes, que é a CodeV. Deus deu uma missão para ele de formar 1 milhão de líderes. E ele fundou a CodeV. E eu fui na CodeV, na imersão da CodeV, lá em Florianópolis, no hotel ali na beira-mar. E fui lá, era das 9 horas até as 17 horas. E cara, Deus me acordou de madrugada, 3 horas da manhã. Eu já tinha ido dormir 1h30. Deus me acordou 3 da madruga. E eu tinha que levantar 6 para me arrumar para ir para a imersão. E eu não conseguia dormir, cara. De jeito nenhum. Eu sabia que era Deus. Levanta e vai orar. Levanta e vai orar. E eu teimoso, né? Queria dormir porque tinha que acordar cedo. E eu não conseguia, mano. Fiquei 40 minutos rolando na cama. Falei, tá bom, Deus, vai. Levantei. Falei, amor, daí minha esposa se acordou. Falei, amor, vou ali orar. Tá bom, vai. Daí fui. Cara, orei, li a palavra, louvei, falei em línguas. Daí, fiquei em silêncio. Cara, fiquei em silêncio e daí Deus começou a falar comigo. Falou assim, ó. Vai ter um cara de azul marinho que vai te dar uma notícia, que vai te dar uma resposta que vai mudar a sua vida.
Caraca. Falou mais algumas coisas e tal ali sobre a pessoa que eu ia levar, que eu levei um amigo junto nessa imersão. Aham. Falou e tal, eu falei, tá bom, entendi. E fui dormir. E é muito louco, né? Porque eu deitei e apaguei. Caraca. Antes estava tentando dormir e não consegui. Era Deus incomodando pra mim fazer uma oração, né? Fui lá, obedeci, orei, ele me deu uma palavra e eu fui. Cheguei lá na imersão e eu já fiquei aqui, né? Cadê o cara de azul marinho? E daí começou um pessoal fazendo a abertura da imersão e o Dr. Venceslau mesmo, ele foi entrar só 11 da manhã. Normal, né? Toda imersão tem a sua abertura, depois vem o host e tal. E quando ele entrou, cara, ele entrou por trás da gente, assim, entre as mesas, né? E ele tava numa polo azul marinho, Caraca. um bonezinho. Aí ele andou mais um pouco, eu consegui ler o que estava escrito nas costas dele. Sabe o que estava escrito? O quê? Eu sou uma resposta. Caraca. Falei, Deus, você é perfeito, cara. Como assim, cara? E daí tá bom. Aí veio o horário do almoço. Fui lá me apresentar pra ele. Ele tava em ligação com a esposa dele, lá em Portugal, de vídeo. Então ele tava dando atenção ali, não consegui muito trocar ideia com ele. E fui almoçar. Aí aconteceu a imersão a tarde inteira. E nada de acontecer nada, né? Eu falei, tá, Deus, será que era coisa da minha cabeça? Aí a gente já começa a ter homem de pouca fé. Será que era coisa da minha cabeça? Será que o Senhor não falou comigo, né? E tal. Deu, tá bom, daí acabou a imersão. Aí ele tava com o livro dele lá, eu adquiri o livro e fui assinar. Pedi pra ele fazer a dedicatória. Aí junto com a dedicatória, eu cheguei e fiz 2 perguntas pra ele. A partir dessas 2 perguntas, a gente começou a conversar. Ele trouxe mais uma palavra de Deus pra minha vida. E que Deus tinha pedido pra ele falar. E acabou ouvindo um assunto da música. Aí eu vou deixar essa pra 2026. Só anota esse nome aí. Codivi. Cara, só sei que Deus prepara. Cara, quando você toma uma decisão, é uma decisão. Muda tudo. Muda tudo, irmão. Uma decisão. Só que muitas vezes a gente tá com as escamas nos olhos, olhando pros prazeres que o mundo nos dá. Ontem eu postei, uma palavra muda tudo. Uma palavra, uma decisão, uma mudança de rota, mano. Pode mudar a vida inteira. Uma conversa, uma pessoa. Mas é mais de nós. A gente precisa tomar uma decisão. Essa decisão precisa partir da gente. Então, cara, é uma decisão minha que mudou a rota da minha vida. Eu tô vivendo em 1 ano e meio que eu não vivi em 15, 20 anos. Porque eu tô dentro do meu propósito. Então, se eu posso deixar uma mensagem hoje, cara, aqui pro Maincast, prossiga o alvo. Ande com pessoas que vão realmente te agregar. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Exato. Forte. E você vai ser o próximo, cara. Ah, mas Léo, vou abandonar minhas raízes. Vou abandonar minhas amizades. Talvez. Mas não por deslealdade. É aquilo que eu falei, você precisa fazer bem pra você primeiro. E se Jesus mandar, se você sentir no coração, você volta a resgatar essas pessoas. Mas tu não vai conseguir fazer bem pra elas se você não estiver bem primeiro. Então invista em você, invista em conhecimento, leia livros, modele pessoas, ande com pessoas com princípios, com valores, ambientes. Cuida dos ambientes que você tá. Como é que você quer andar com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, as mesmas conversas, ter os mesmos hábitos,
e querer sonhar com um resultado diferente? Não tem como. Então muda as pessoas, muda os hábitos, muda os ambientes, muda, para você ver se não vai mudar o resultado. Irmão, eu vi que você postou um stories essa semana ainda. Você estava com grandes nomes do mercado digital, grandes pessoas influentes. Um deles era o Paulo Bassal. Como você chegou a isso? Como que foi para você isso? Cara, Deus. Deus, quando eu vi, ele me colocou lá. Eu conheci Deus. Quando você começa a ficar amigo de Deus verdadeiramente, ele faz o quê? Te apresenta os amigos dele. Cara, isso é muito massa. Isso é muito forte. Então, decisões da minha vida me levaram a isso. Caraca. E eu fui lá para buscar conhecimento e acabei me conectando com um cara muito especial. Vou mandar um abraço para ele, o JP Conexões. Esse cara e ele, o sócio Fernandes, né, eles trabalham juntos, eles conectam pessoas. Os caras têm contato de todo mundo, irmão, que você imaginar. Caraca. Até mundial. Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, enfim, os caras... conexão. Eles que fizeram esse evento agora no Allianz Parque. Sim. Foi incrível. E ele estava sentado atrás de mim na imersão. Caraca. E lá a gente se conectou nesse dia e aconteceu muitas coisas lá e ele falou assim, tu vai pro jogo. Tu vai pro jogo, tem um jogo dia 1, dia 2 que chama Pastores em Conexão. Uhum. Aí são vários influências no mundo gospel, entre artistas, pastores, influenciadores, influenciadores do mundo gospel, né? Um dia é no Allianz Parque, o outro dia foi na Lagoinha de Jundiaí. Então foi mais palavra. O primeiro dia foi jogos mesmo. O segundo dia foi mais palavra, mais tempo de mesa, mais conexão. Um evento muito legal que vai ter o próximo agora em janeiro em Orlando. Caraca. Tá vendo? Se Deus quiser, se Deus abençoar, tirar o vestinho, a gente vai estar lá. E o JP, cara, falou, tu vai pro jogo. Dia 1, dia 2. No outro dia já mandou mensagem, mandou as aéreas, mandou hotel e vim. E lá me conectei com muita gente, cara, fiz muita conexão. Tive um momento legal com o Pablo, com o pessoal lá, todos, cara, foram muito bem receptivos, todos um coração em Deus. E foi um momento muito especial, agradeço a Deus, né? Agradeço a Ele primeiramente, agradeço a mim também por ter escolhido essas decisões que Deus me direcionou, ter obedecido a Deus. Agradeço ao JP, ao Dr. Venceslau, a Codivi e todos que estavam lá, que eu pude me conectar. Foi um evento incrível. Eu aconselho quem quiser ir, vai, porque vale muito a pena. Foi um evento massa e mais uma vez, novas pessoas, novos hábitos, novos resultados, novos ambientes. E assim Deus vai te moldando no processo. E uma frase muito importante que eu estou levando comigo é preciso passar pelo processo para suportar a promessa. Exatamente. Não adianta, se você quiser pular processo, pular etapa, pular degrau, vai chegar lá na hora de receber a promessa que Deus tem, tu não vai conseguir suportar ela. Você não está preparado. Então é preciso passar pelo processo para suportar a promessa. Uma honra poder te receber aqui. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe seu projeto, seu propósito. Você é um cara de coração puro. Consigo enxergar muita pureza nos seus olhos, aí, como eu já tinha te falado antes. Tenho certeza que Jesus vai estar contigo nessa e vai abençoar. Esse Bencast vai crescer muito aí. Amém. Jesus Cop que se cuide. Tô brincando. É isso.